Seja bem-vindo à paz do Senhor, dando continuidade ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus, essa palavra viva, eficaz e de grande poder em seus feitos. E que o Senhor, através da sua palavra, seja concedido toda a honra e toda a glória nos céus e na terra ao Senhor. E que através dessa palavra o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, de maneira muito especial. Chegamos aqui na lição de número 6, que traz um tema muito atual, muito significativo para os nossos dias atuais, que nos trata a respeito da santificação, comprometidos com a ética do Espírito. E com base nesse título muito importante, e aí podemos até fazer alguns questionamentos para que seja respondido e seja interativo no decorrer da lição. A santificação é necessária para nossos dias atuais ou era só nos tempos do Antigo Testamento ou nos tempos da igreja primitiva? Quem é o principal agente promotor da santificação? Esse e outros questionamentos estaremos esclarecendo ao longo desta lição. O texto áureo aqui apresentado traz Hebreus 12 e 14, que nos traz o seguinte texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos tratando aqui a respeito da santificação. Primeiro, vale destacar que esse temático é o seguinte: quando falamos de respeito de santificação, apresentamos exatamente ao Senhor, que Deus é santo, e Ele não é somente santo, é absolutamente santo. E a sua santidade é infinita, é inigualável. O Senhor é santo sobre todas as coisas. É o santo, santo, santo. O Santíssimo Deus. Ele é santo em si mesmo. Ele é autor da vida, e esses atributos ele possui nele próprio, um único que tem santidade em si só. E aqui vale destacar uma coisa importante, que as Escrituras elas nos trazem o chamamento para ser santo, porque o Senhor é santo, e não ser santo como o Senhor é, porque ninguém será santo como o Senhor é, mas devemos ser santo porque o Senhor é santo. O nosso primeiro tópico nos trata a respeito da santificação no Antigo Testamento. E como era feita a santificação, o que apresenta a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo, vale destacar isso. Mas no Antigo Testamento era apresentada santificação, a separação de pessoas, lugares e coisas para o serviço do Senhor. E aqui pessoas, os profetas, por exemplo, lugares, Jerusalém. Podemos citar aqui as coisas, os objetos, os utensílios que eram utilizados lá no templo do Senhor, na tenda da congregação, era exatamente ali para o serviço do Senhor. Separado, e aí o que acontece? Separar aquilo que era do imundo para uma separação especial, de maneira que uma separação diferenciada. E aqui nos trata, por exemplo, e os seus derivados do verbo hebraico, kadash, e os seus derivados de ser santo, ser santificado, santificar, exatamente colocar à parte. E era assim que era feito com as pessoas, objetos e coisas. E chegamos no subtópico 2, ele nos trata a respeito da consagração. E o que era consagração? A consagração significava a investidura em funções sagradas. Aqui era a dedicação, quem responde à questão da dedicação ao serviço de pessoas, coisas e objetos. Uma exigência para o sacerdote e os levitas atuar diante do tabernáculo. E aqui na consagração, como por exemplo nos nossos dias se apresenta lá um teclado, por exemplo, um instrumento musical consagrado para ser utilizado, para ser investido ali na obra do Senhor. Ele deve ser utilizado exclusivamente
para aquela finalidade. Ele não pode ser utilizado para outros fins, senão essa, porque ele foi investido, esse objeto, para louvar, para ser instrumento de louvor e de engrandecimento do Senhor Deus. Ele tornou uma coisa que era comum e passa agora a ser uma coisa especial para louvar aquele que é santo sobre todas as coisas, que é o Senhor dos Exércitos. Purificação. O termo purificação aqui, tahor, puro, limpo, e aqui os derivados, kadosh, ele se aplica, o seguinte, aplica a Deus, a santidade de Deus, e as pessoas que se aproximam exatamente do Senhor, que se aproximam dele, e através dele são purificados dos seus pecados. E aqui nos traz, e uma vez aproximando do Senhor, porque o Senhor é que limpa, é que cura, conheceis a verdade os libertará. O Senhor, ele purifica de toda sorte de pecado e idolatria. Aquilo que os pecados e idolatria que a pessoa tem, o Senhor agora passa a purificar. E esse processo da purificação, podemos aqui fazer uma comparação com a purificação do ouro. Ele, embora esteja o ouro, você vê o ouro está nítido, mas aquelas impurezas que tem, você passa no fogo e queima todas as impurezas e ele fica purificado. Da mesma forma, aqui é a purificação, a pessoa se aproxima do Senhor e o Senhor que purifica de todos os pecados. No item de número 2, nos trata o tópico 8 e 2 diz o seguinte, nos trata a respeito da santificação no Novo Testamento. Vale destacar que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a santificação tinha um objetivo só. O objetivo principal era exatamente aproximar de Deus, aproximar do Criador, estar próximo dele. A diferença aqui no Novo Testamento é que no Novo Testamento ele se aponta aqui na Nova Aliança exatamente para o caráter de Cristo. No Antigo Testamento ali não estava implícito exatamente Cristo, mas era para se aproximar do Criador. E aqui, o primeiro tópico, ele fala que uma obra da Trindade. E aqui o que acontece? A obra da redenção e a santificação é exatamente feita pela unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Ou seja, as três pessoas da Trindade atuam na obra da redenção. Tanto o Pai, o Filho, como o Espírito Santo, ele atua na obra da redenção e são atribuição da Trindade exatamente a obra da santificação, são atributos divinos inerentes ao processo de redenção da humanidade e praticado dessa mesma forma. Ou você vê a operação das três pessoas da Trindade junto ou de maneira separada, mas de toda forma é a unicidade do Senhor no processo de santificação das pessoas. Natureza da santificação. Natureza da santificação. Santificação, aqui, quanto à sua natureza, ela pode ocorrer de maneira instantânea. Pode ocorrer de maneira instantânea, que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, pela fé, então ali ele recebe ali a purificação, santificação de maneira instantânea. E essa santificação é uma santificação posicional, porque é uma mudança aqui de pecador para santificado em Cristo Jesus. E aqui o autor dessa obra, quem é? É o Espírito Santo que ele passa a habitar ali na pessoa que se converteu a Cristo, porque como Jesus falou para Nicodemo, que aquele que nascer da carne é carne, mas o que nascer do Espírito é Espírito. Dando sequência, nos trata aqui o item 3, uma necessidade. Que necessidade é essa? É necessário para os nossos dias? Sim, é necessário. E a Escritura é que nos aponta isso. Ela aponta, como lemos aqui no nosso texto áureo, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A própria Escritura, ela apresenta que é algo necessário. E essa santificação, ela também aqui ele apresenta de maneira progressiva. Aqui colocando aqui como um estágio, por exemplo, a criança, o ser humano.
A criança ele vai crescendo e vai passando por vários estágios, tanto físico, mental, comportamental, ele vai passando por vários estágios. E a vida cristã, a vida de fé, também o nosso crescimento espiritual, ele continua, são vários estágios da nossa vida. Então, essa santificação ele tem que ser contínua, porque é o nosso caminhar. A cada dia estamos aprendendo mais do Senhor, estamos aprendendo mais deles, voltando mais para a sua palavra, e isso é um estado contínuo, é um passo a passo. E dessa maneira é o seguinte, a vida cristã ela é como uma carreira, e a salvação é acompanhada da santificação, cujo agente promotor, como agente da santificação, é o Espírito Santo, o novo Consolador, que está aqui no meio do seu povo. É Ele que santifica o seu povo. E nos torna aqui, nos torna mais semelhante a Cristo, semelhante ao Senhor. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar o seu caráter, as suas obras, o que ele praticava. Ele é o espelho que devemos nos espelhar no Senhor Jesus, no seu caráter, na sua maneira de agir, porque ele é perfeito. Se espelharmos em pessoas, no ser humano, em coisas, todas são falhas, mas no Senhor Jesus não há falha. O item número 3 nos trata a respeito da santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santificação e o Senhor é o seu padrão. O Senhor Jesus é o seu padrão. Ou seja, as epístolas, os ensinamentos do apóstolo Pedro, aqui no primeiro tópico, é a respeito da comunidade de Jesus. Como era essa comunidade? Aqui nos mostra o seguinte, que as pessoas daquela comunidade de Jesus, as pessoas seguinte, eles viviam de maneira diferente e agora adotaram um estilo de vida pautado na santificação, pautado no caráter de Cristo, pautado na transformação de separar do mundo e voltar para o Senhor. E deixar aquelas práticas pecaminosas e agora do paganismo, da idolatria, e seguir aqui a prática do Senhor Jesus, revelando aqui o caráter do Senhor Jesus, através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa comunidade é uma comunidade diferente, que devemos também seguir o modelo dessa comunidade, ou seja, ter um estilo de vida pautado no caráter de Cristo, e assim o nome do Senhor será glorificado. Uma vida santificada. Aí, como é que somos santificados e por quem que somos santificados? Somos santificados pela palavra do Senhor, pelo sangue do Senhor e pelo Espírito Santo. A santificação é a semelhança do caráter de Cristo, como nós falamos. E aqui tem uma santificação, uma vida santificada, ele não mantém distância exatamente de coisas como violência doméstica, mentiras, palavrões, intriga, coisas que naquilo o nome do Senhor não é glorificado. E aí podemos até ver o seguinte, aquilo que fazemos, o Senhor está sendo glorificado? Se colocarmos na balança, ele vai estar achando falha, e isso devemos realmente fazer essa reflexão para nós. E essa vida santificada aqui é uma vida não apenas de externo, tipo a maneira de se vestir, não é isso. Alguns rituais de se cumprir, não, mas é uma santificação de maneira prática e não de maneira aparente, uma santificação verdadeira, onde o Espírito do Senhor comanda todos os atos em nós, e assim o nome do Senhor é glorificado. E o último tópico trata a respeito do que é ética. Aqui o próprio autor da lição ele traz aqui exatamente os conceitos, tem vários conceitos, mas vamos pegar aqui o conceito exatamente do nosso autor, que ele apresenta aqui, que que trata de quê? São exatamente o estudo sistemático sobre os princípios e práticas
que as Escrituras nos trazem a respeito do que é correto e do que é errado. Ou seja, e isso ele deve ser uma prática em nós, para ser hábitos verdadeiros, praticarem conforme as Escrituras. E aqui uma coisa interessante, e através desses atos, até aqueles que não conhecem o Senhor, glorificam o nome do Senhor. Como eu falei, em todos os nossos atos, o nome do Senhor deve ser glorificado. Porque como o apóstolo Pedro, ele escrevendo aqui na 2 Pedro, na primeira epístola dele, ele fala que deveremos ser santos em toda a nossa maneira de ser, toda a nossa maneira de viver. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém.